Olá pessoal, tudo bom? Este é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos em que abordamos os 9 pecados satânicos. No primeiro vídeo, abordamos o pecado da estupidez, da pretensão e do solipsismo. Neste atual vídeo, abordaremos o pecado da autoilusão, do comportamento de massa e da falta de perspectiva. Bom, o que é a autoilusão? Anton Szandor Lavey, em sua Bíblia Satânica, ele fala que a autoilusão significa que nós não devemos pagar homenagem a nenhuma das vacas sagradas apresentadas a nós, incluindo as funções que esperamos disputar. O único momento do auto-engano que deveria ser introduzido é quando há divertimento. Tá? E nesse caso já não seria mais um auto-engano. Então, o auto-engano significa você deixar de ser feliz porque você faz parte de uma religião que proíbe você de ser feliz. Significa você abrir mão de comer comidas deliciosas só porque você faz parte de uma religião que diz que se você comer comidas deliciosas, você vai morrer e vai ir para o fogo do inferno. Em primeiro lugar, o inferno é uma ideia. O céu é uma ideia. Ninguém verdadeiramente constatou cientificamente a existência de um céu ou de um inferno. O céu e o inferno estão apenas na lista de experiências anedóticas do ser humano. Ou seja, o ser humano ele aprende, né, a partir de sua própria religião, a existência do céu e do inferno. E se ele por acaso tem algum tipo de ataque de alguma doença, algum tipo de ataque epilético ou algum tipo de ataque psicótico até mesmo, e num desses ataques ele tiver algum tipo de visão em que ele se veja num fogaréu, no meio de um fogaréu com gente gritando ao redor, ele automaticamente vai agir como se aquela experiência anedótica fosse o próprio inferno, e ele vai dizer, eu fui no inferno, a minha alma foi no inferno e voltou, ou eu morri e voltei. Na verdade isso é uma autoilusão. A religião é que criou no indivíduo essa ideia da existência do céu e do inferno. É muito comum em nações como Estados Unidos, Brasil e demais nações ocidentais, pessoas afirmarem ter morrido ou ter passado pela chamada EQN ou EQM, experiência de quase morte, e esse indivíduo ele afirma que saiu do corpo, que foi para um lugar paradisíaco ou que foi para um lugar terrível. Mas em nações como a Índia, em que a religião predominante é a religião hindu, não existe a questão do céu e do inferno. O que acontece lá na Índia? Existe um número muito grande de pessoas que afirmam ter morrido, a alma deles ter ido a uma espécie de fila, onde haviam várias almas por se reencarnar, e eles afirmam que subiram numa espécie de vaca sagrada, voando pelos 4 ventos do céu. O espírito deles subiu sobre um elefante sagrado, fantasmagórico, divino. Em outras palavras, as pessoas, elas, quando têm a experiência de quase morte, não é que a alma delas saia do corpo verdadeiramente. Aliás, a alma é uma questão que ainda está em aberto. Não há algo científico com relação à questão da alma. O que nós sabemos é que a nossa personalidade ela depende e muito do nosso cérebro e das questões hormonais ligadas ao nosso cérebro. Se a alma verdadeiramente existisse enquanto fonte da nossa personalidade, as mulheres, por exemplo, as mulheres elas não teriam TPM, por exemplo. Haveria algum tipo de problema no corpo delas, mas não a ponto de uma TPM, não a ponto de haver mudanças comportamentais em virtude de alterações hormonais. Porque o fato de a alma ela ser a fonte da personalidade, isso por si só impediria que medicamentos fizessem qualquer tipo de efeito na personalidade do indivíduo. Pois a alma ela seria algo imutável, porque ela partiria do próprio infinito. Então, o fato de as pessoas nervosas tomarem medicamentos e tais medicamentos as acalmarem, já é por si só um sinal da não existência de uma alma enquanto fonte da personalidade humana.
A personalidade humana ela nasce como resultado das interações entre os neurônios do cérebro e questões hormonais. Dessa maneira, essas visões que as pessoas acreditam terem, que elas saem do corpo e vão para mundos superiores, longe de ser verdadeiramente a alma ou o espírito delas saindo do corpo, é sim, na verdade, resultado da falta de oxigenação no cérebro devido a complicações orgânicas, como resultado natural da experiência de quase morte. Então o indivíduo ele está com baixíssimo nível de oxigênio no sangue, por causa da experiência de quase morte, e esse teor baixo de oxigênio faz com que o cérebro comece a ter visões, a se ver saindo do corpo, a se ver indo para o céu, ou indo para o inferno, ou montando num elefante sagrado ou numa vaca sagrada. Observem que as visões que o indivíduo tem estão fortemente ligadas àquilo que ele acreditava ser o céu, aquilo que ele acreditava ser o inferno, aquilo que ele acreditava que ele veria após a morte. Isso por si só já é um sinal de que é o cérebro quem cria essas visões. Indivíduos ateus que faleceram ou que quase morreram, que passaram pela experiência de quase morte e os médicos conseguiram reanimá-los, eles, na maioria das vezes, não apresentaram nenhum tipo de visão. E quando o fizeram, foram visões tão distorcidas que não dá nem para entrar na questão religiosa. Ou eles se viram entrando em um jogo de videogame ou alguma coisa assim. Por quê? Porque eles não acreditam numa vida após a morte. Não acreditando na vida após a morte, quando ocorreu a experiência de quase morte, a falta de oxigenação do cérebro, o cérebro deles projetou exatamente aquilo que eles achavam de mais interessante, de mais legal, de mais bacana. O que que era? Era o céu? Não, porque eles não acreditam no céu. Era o inferno? Não, porque eles não acreditam no inferno. Era a reencarnação? Não, porque eles não acreditam numa reencarnação. Então o que que era? Era algum jogo de videogame ou ver rever alguma cena da sua própria vida que tenha achado bastante interessante. Enfim, foi apenas isso que esses ateus viram quando passaram pela experiência de quase morte. E isso por si só já é um sinal da não existência de uma alma, e sim de que o nosso cérebro é quem cria a nossa personalidade. O satanismo ele não defende necessariamente a existência de uma vida após a morte. Claro, como o satanismo é uma religião bastante aberta, existe essa possibilidade de discussão também no satanismo, mas não faz parte dos dogmas centrais do satanismo a existência de vida após a morte. O satanismo apenas prega que você deve aproveitar a vida aqui e agora. Aqui e agora você deve comer todo tipo de alimento saboroso, beber todo tipo de bebida saborosa, experimentar todo tipo de experiência bacana, desde que não agrida o seu corpo, desde que não agrida a sua saúde, desde que não agrida a sua integridade física e psicológica. Então, quer dizer, a autoilusão, né, um dos 9 pecados do satanismo, a autoilusão, é típico daquele tipo de indivíduo que deixa de comer carne de porco, porque a religião dele ensina que isso é errado, e aí ele deixa de comer um monte de comida saborosa, só porque a religião dele ensina que isso é errado. Ou o indivíduo que não bebe café, porque a religião dele ensina que é errado. Então, muitos alimentos saborosos e muitos tipos de doces feitos à base de café, ele nunca vai saber o sabor. Então, ele vai ser aquele tipo de indivíduo que viveu uma vida inteira, mas que não aproveitou todos os sabores que a sua própria nação tinha a lhe oferecer na questão da gastronomia local. Ou ainda, a religião de repente prega que um dia da semana ele não deve trabalhar, e aí ele abre mão de trabalhar naquele um dia de semana só porque a religião dele proíbe. Então esse indivíduo ele muitas vezes deixa de se beneficiar, ele muitas vezes perde o emprego dele por causa disso, emprego que dava uma quantidade muito grande em dinheiro para ele, emprego esse que até mesmo abria a possibilidade de férias, de tal maneira que ele podia tirar férias. Então esse dia a menos por semana para descansar não fazia tanta diferença, já que ele teria um mês inteiro de férias, ou às vezes até mais. Mas não, como a religião dele ensina que é errado você não descansar aquele dia específico da semana, seja sábado, seja sexta, seja quinta, seja algum dia da semana que aquela religião ensina que você deve obrigatoriamente parar tudo, como ele aprendeu isso desde pequeno, ele vai acabar perdendo o emprego para obedecer cegamente aquilo que a religião dele ensina.
Então, isso é uma autoilusão. A autoilusão, você deixar de aproveitar a vida porque a sua religião manda, em nome de uma recompensa que você nem sabe se você vai ter, porque todas as recompensas celestiais, angelicais e paradisíacas e oníricas apresentadas pelas religiões não foram provadas cientificamente. Então, do ponto de vista científico, não passam de ideias, não passam de anedotas. Então, quer dizer, aí você abre mão de aproveitar a sua vida em nome de um conceito de paraíso ou de inferno que provavelmente nem sequer exista. Tá? Então, o que o satanismo ensina é que você deve aproveitar a sua vida e não viver na autoilusão. Não deixar de aproveitar a sua vida, não deixar de assistir o seu jogo de futebol do seu time favorito, no seu estádio favorito, só porque a religião proíbe. Não deixar de ir com a sua esposa a um lugar bacana que vocês dois gostem, só porque a sua religião proíbe. Entendeu? Não, não, você deve viver uma vida em que você aproveite a sua vida da melhor maneira possível, sem prejuízo próprio, sem prejuízo da sua saúde. E se você viver dessa maneira, aproveitar a vida da melhor maneira possível, sem prejudicar a sua saúde, fazendo coisas que você goste, você então venceu o pecado satânico da autoilusão. Depois do próximo pecado satânico, que esse provavelmente um número gigantesco de pessoas comete, é o chamado comportamento de massa. O que é o comportamento de massa? Explica-nos Lavey, tá, que tudo está correto para os desejos de uma pessoa se isto a beneficia e se não a prejudica em nada, e nem as outras pessoas que estão ao redor dela. Mas somente tolos seguem adiante com a massa, deixando uma entidade impessoal comandá-lo. A chave para isso é escolher um mestre sábio, ao invés de ser escravizado pelos caprichos de muitos. O grande problema do comportamento de massa é que uma pessoa ela dá uma ordem, outras pessoas que estão ao redor dela, que têm algum tipo de fama social, obedecem e começam a segui-la, porque eles vão ganhar alguma coisa em troca. E aí aquele monte de gente que não vai ganhar nada em troca com isso, também acaba seguindo eles só porque eles são famosos. Isso é o comportamento de massa. O comportamento de massa também se baseia na ideia em que o indivíduo não questiona absolutamente nada. Por que quando o indivíduo chega em casa do trabalho, ele tem que obrigatoriamente ligar a TV? Por que ao invés de ligar a TV, ele não vai ler um livro? Ou por que ao invés de ligar a TV, ele não vai se sentar junto com a esposa ou junto com a namorada e curtir aquele momento juntos? Ou por que o indivíduo, ao invés de ligar a TV, ele não vai tomar um banho, relaxar bastante, beber um copo de café bem gelado, bem gostoso, ou um copo de refrigerante, ou enfim um refresco, ou enfim alguma coisa que agrada a ele, e né, aproveitar e conversar com a esposa, ou dar uma saída, conversar com os amigos. Por que ele obrigatoriamente tem que ir assistir TV? Isso é um comportamento de massa. Ele poderia estar aproveitando aquele momento para fazer qualquer outra coisa. Ele poderia estar aproveitando aquele momento para ouvir uma música que ele goste. Ele poderia estar aproveitando aquele momento para ver o céu, ver as estrelas, descansar a cabeça, enfim, mas não. Ele tem que necessariamente chegar em casa e ligar a TV. Isso é um comportamento de massa. Ele nunca parou para se questionar por que ele faz isso. Ou então, suponhamos que o indivíduo beba café, não porque ele goste, mas porque ele aprendeu que ele deve beber café de manhã e que ele deve beber café de tarde e que se não houvesse a presença do café não se chamaria de café da manhã. Né? Quer dizer, mas ele nem parou para se questionar se ele obrigatoriamente deve fazer isso ou não. Ele poderia muito bem substituir o café por qualquer outra coisa, entendeu? Até por um copo de leite. Mas não, ele vai lá e bebe o café porque ele aprendeu que tem que ser assim e ponto final. Ou aquele indivíduo religioso que veste um determinado tipo de vestimenta só porque a religião dele manda. Ele nem parou para se questionar se os indivíduos originais que criaram aquela religião se vestiam daquela maneira, ou se aquele tipo de vestimenta que eles vestiam era mesmo porque eles queriam vestir ou porque era a única coisa que eles tinham à disposição para vestir. Da mesma maneira, frases que muitas vezes são emitidos pela mídia,
pela mídia de grande massa, digamos assim, que a pessoa nem questiona, ela simplesmente está repetindo como se fosse um papagaio. Isso é questionamento, isso é comportamento de massa. A ausência de um questionamento das suas próprias ações diárias é um comportamento de massa. Tá? E o último pecado satânico do qual nós falaremos aqui, neste vídeo, é a falta de perspectiva. Tá? Pode parecer engraçado, mas sim, a falta de perspectiva é considerada um pecado satânico, um pecado grave dentro do satanismo. A falta de perspectiva, ela nasce a partir do momento em que o indivíduo não crê que ele é um Deus. A partir da hora em que o indivíduo não crê que dentro dele existe uma mônada divina. A partir da hora em que o indivíduo não crê, não entende que dentro dele existe uma essência divina que o torna verdadeiramente um Deus. A partir da hora em que o indivíduo ele não tem essa certeza, esse entendimento, essa sabedoria, então nasce dentro dele a falta de perspectiva. Aí nasce a baixa autoestima, a questão do indivíduo se achar um coitadinho, um miserável, um pobre, um cego, um nu, um pobre coitado, um maldito, enfim. Quer dizer, se ele soubesse, ou se ele entendesse que ele como um Deus, como que ele é um Deus exatamente por ser um ser humano, porque todo ser humano carrega dentro de si a mônada divina, se ele entendesse isso, se ele entendesse que tudo aquilo que ele deseja, ele pode fazer, ele pode ter, ele pode conquistar qualquer sonho que ele deseje, a partir da hora em que ele passa a entender isso, jamais vai nascer a falta de perspectiva. Mas enquanto ele tiver na mente dele a ideia de que ele é um coitadinho, de que ele é um miserável, de que ele é um pobre coitado, de que ele não passa de um animal, de que ele está no mesmo nível que os vermes, as baratas e as bactérias, então a falta de perspectiva dele vai se transformar em baixa autoestima, a baixa autoestima vai evoluir, vai se transformar em depressão, e a depressão no final vai transformar-se em suicídio. Então, como o indivíduo vence a falta de perspectiva? Anton Szandor Lavey nos diz assim, você nunca pode perder a visão de quem é e o que você é, e qual ameaça você pode ser em sua grande existência. Nós estamos fazendo história agora, todos os dias. Sempre guarde o enorme quadro histórico e social na mente. Esta é uma importante chave tanto para a baixa magia quanto para a alta magia. Veja os padrões e ajuste as coisas como espera que as peças caiam em cada lugar. Não se abale por causa das repressões da massa. Saiba que você está trabalhando inteiramente num outro nível do resto do mundo. Então, um indivíduo que ele se reconhece como uma divindade, o indivíduo que valoriza cada parte da sua própria personalidade como sendo divina, o indivíduo que entende que todo ser humano é um Deus e que ele, por ser um ser humano, é um Deus e que ele precisa ser respeitado como um Deus e que ele tem potenciais infinitos dentro dele, que ele só não manifesta se ele não quiser e que ele pode, qualquer objetivo que ele quiser, qualquer sonho que ele quiser, ele pode e deve sim realizar qualquer sonho maravilhoso que ele possa ter e que a vida é apenas uma. E que se ele não valorizar a vida agora, pode não haver uma segunda chance após a morte, porque o satanismo não tem uma resposta final acerca de se existe ou não uma vida após a morte. O satanismo sequer entra nessas questões. Ele se baseia mais no aqui e agora. Então, se você entende que você só tem uma única vida, olha só, você só tem uma única vida para comer todo tipo de alimento que você gosta, beber todo tipo de bebida que você espera, respirar todo tipo de ar que você quiser, ir para todo tipo de cidade ou de país que você deseja, aprender todo tipo de conhecimento que você quer, aprender todos os idiomas que você quer, ler todos os livros que você quiser. Você só tem uma única vida para fazer tudo isso. E você vai ficar gastando tempo da sua única chance de existir com pensamentos depressivos, com pensamentos de falta de perspectiva? Não, né? Não. Então, você deve viver sempre com a sua perspectiva no alto. Ou seja, você sempre deve pensar alto. Você nunca deve se rebaixar. Você tem que dizer, estou terminando essa fase de vida porque uma nova fase da minha vida vai começar agora. Estou terminando esse período de tempo porque um período de tempo muito melhor vai começar agora.
Estou terminando uma época da minha existência porque uma nova época e melhor época vai surgir agora. Pense sempre positivo e pense sempre que você nasceu para ser feliz, você nasceu para aproveitar cada momento da sua vida, você nasceu para desfrutar de todos os momentos possíveis, você nasceu para ter experiências. Não deixe que o preconceito, não deixe que o comportamento de massa, não deixe que as opiniões alheias criem em você uma escravidão ideológica, uma escravidão mental e gerem, por consequência, uma falta de perspectiva que, por sua vez, vai gerar depressão, que, por sua vez, vai gerar o suicídio. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Se você se acordou hoje de manhã e você disse, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um Mané, eu sou um João Ninguém, eu sou um Zé Mané, eu sou um ninguém, eu sou um nada, você acabou de cometer um dos 9 pecados do satanismo. Uma virtude satânica no lugar deste pecado seria você olhar no espelho e dizer, estou vendo um Deus que tem apenas uma única existência para exibir todo o seu potencial, para desenvolver todas as suas habilidades, para conquistar todos os seus objetivos e todos os seus propósitos e para mostrar ao mundo a sua existência, a sua vida, mostrar ao mundo que ele existe. É isso que você deveria de fazer. Então, se você é uma pessoa que vive na autoilusão, no comportamento de massa e na falta de perspectiva, além disso gerar um monte de doença na sua vida, e gerar depressão e gerar suicídio, você vai ter perdido a sua única chance de existir. Você terá perdido a sua única chance de existir. Pense nisso. Então, lembrando que no primeiro vídeo nós tratamos sobre a estupidez, que é considerado o pecado maior do satanismo, e a estupidez que gera a autoilusão, porque uma pessoa que verdadeiramente busca conhecimento, busca informações, é uma pessoa que valoriza a sua vida, procura desfrutar de tudo da melhor maneira possível, ela nunca vai viver na autoilusão, ela nunca vai viver no comportamento de massa e ela nunca vai ter falta de perspectiva. A partir da hora em que nasce a estupidez, nasce a autoilusão, o comportamento de massa e a falta de perspectiva. A partir da hora em que o indivíduo ele abre mão da estupidez, ele substitui a estupidez pelo conhecimento, pela informação e pela valorização da vida, esse indivíduo nunca, em hipótese alguma, vai praticar autoilusão, comportamento de massa e nem falta de perspectiva. No início, ele pode até se tornar uma pessoa solitária. No início ele pode até se tornar uma pessoa solitária que ninguém queira ficar perto dele por achar que as ideias dele são muito radicais. Mas aos poucos, pessoas vão se unir a ele como discípulos. Pessoas vão se unir a ele porque verão nele um estado de paz, tranquilidade e autorrealização nesta vida que eles em suas religiosidades vazias, monótonas e historicistas não conseguiram desfrutar. Pense nisso. E viva o presente. Desfrute o presente. Valorize o momento. Valorize o seu dia. O grande sábio, o filósofo Sêneca, dizia que nós devemos aproveitar o momento, valorizar o nosso dia e entender que nós morremos todos os dias. Cada momento que passou, cada segundo que passou é um segundo que morreu. Morte significa um ser que faz parte do presente, deixar de fazer parte do presente e fazer parte do passado. Um segundo que morreu significa um segundo que um dia esteve sob nosso poder para nós fazermos com ele o que nós quiséssemos e agora ele deixou de fazer parte do nosso presente e ele faz parte do nosso passado e nós não podemos mais alterá-lo, não podemos mais melhorá-lo, não podemos mais modificá-lo. Então, se você passa a ver a morte como algo que acontece todos os dias, a cada segundo, porque cada segundo que passa é um segundo que morre, e cada momento que passa é um momento que morre, que tu não pode mais mudar, manipular e nem melhorar, então você vai valorizar cada segundo como o último, entendendo que de fato cada segundo é único e cada segundo é último. Cada segundo é primeiro e cada segundo é último. Cada dia você vive e ao mesmo tempo cada dia você morre. Cada dia que já passou já morreu, porque você não pode mais mudá-lo. Você deve construir hoje no seu presente um dia melhor,
uma vida melhor, objetivos melhores e lutar pela realização dos seus sonhos e desenvolver os seus potenciais. Tá certo? Então, é isso que o satanismo tem a nos ensinar. Daí a importância de nós vencermos a estupidez. E agora vocês estão começando a entender por que a estupidez é considerada no satanismo o maior pecado de todos. Dos 9, o maior pecado é a estupidez. Porque é a estupidez que gera a autoilusão, o pensamento de massa e a falta de perspectiva. Lembre-se disso. Então, compartilhe esse vídeo com pessoas que verdadeiramente sejam suas amigas, que verdadeiramente queiram ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, uma vida mais realizada. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Lembrando que essa série dos 9 pecados satânicos, este foi o segundo vídeo, eu já fiz um primeiro vídeo, vou deixar na descrição abaixo. E eu entendo que um dos motivos pelos quais os satanistas, e eu sei que um dos motivos pelos quais os satanistas são tão bem sucedidos em todas as áreas da sua vida, não é tanto pelo pacto satânico, inclusive o satanismo laveiano sequer pratica pactos, mas sim pelo fato de que eles desfrutam da vida como se fosse o último momento. Eles valorizam a vida como se fosse o último momento. Eles entendem que a vida é algo precioso e que deve ser valorizado. Esse é um dos motivos pelos quais os satanistas são tão bem-sucedidos. E eles não praticam estupidez, eles procuram se fazer bastante leitura de livros, estudar bastante, não deixar que a mídia televisiva, que a televisão e a grande mídia de massa persuada eles a que sigam ideias diferentes daquelas que verdadeiramente eles devem seguir. E acredito piamente que se todos nós praticarmos isso, essa sabedoria que os satanistas praticam há muito tempo, nós desfrutaremos de uma vida tão bela, tão boa, tão interessante e tão inteligente quanto a que os satanistas desfrutam. Os verdadeiros satanistas. Os verdadeiros satanistas. Porque tem muita gente que anda por aí se vestindo de preto e não sei mais o que, dizendo que são satanistas, mas não fazem a mínima ideia do que é a filosofia satânica. Então pense nisso. Pense nisso. Lembre-se de que muitas pessoas acreditam que apenas gente genial é satanista. Apenas grandes atores de Hollywood são satanistas. Mas por que as pessoas têm essa visão acerca do satanista? É porque o satanista vive uma vida feliz, uma vida plena, uma vida realizada. Então as pessoas acham que só porque o indivíduo vive uma vida plena e realizada, ele é necessariamente um satanista. Então as pessoas, através do senso comum, de alguma maneira já estão testificando que vale a pena você abrir mão dos 9 pecados satânicos e viver uma vida verdadeiramente plena. Tá certo? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue e participe. Um forte abraço, até mais. Nos vemos na próxima, tá certo?